Imagina se tudo que a gente estudou até o momento pudesse ser feito de uma maneira muito mais simples, em uma outra linguagem, de forma muito mais prática e rápida. Bem, esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre tudo que a gente estudou, só que de forma muito mais veloz, utilizando uma das melhores e mais utilizadas linguagens de todos os tempos. E o nome dela é Python. A gente costuma também fazer uma referência muito grande ao seu criador, o Guido van Rossum, porque ao desenvolver essa linguagem em 1989, ele tinha exatamente esse propósito, fazer com que uma linguagem de programação pudesse oferecer uma possibilidade muito robusta, muito grande mesmo de desenvolvimento e análise de dados, enfim, de estruturas computacionais para resolução de problemas que tivesse um formato, uma estruturação muito mais conectada a uma lógica da simplicidade. Então, a gente vai partir para os mesmos tópicos que a gente estudou nos últimos vídeos, nos nossos últimos 5 vídeos, e a gente vai fazer uma tradução daqueles passo a passos que estudamos até o momento, utilizando essa nova linguagem, a linguagem Python. O que há de interessante nessa linguagem é que ela tende a suprimir elementos, por exemplo, quando a gente compara com a linguagem JavaScript. Vamos considerar aí o nosso primeiro passo em programação, quando a gente teve um vídeo direcionado às variáveis. Como a gente cria variáveis em Python? Bom, a gente percebeu que as variáveis funcionam como caixas em JavaScript, e isso vai acontecer também na linguagem Python. E a gente estabelece um nome como uma forma de identificar, colocar uma espécie de etiqueta nessa caixa de informações. Assim como em JavaScript, em Python a gente pode utilizar informações que são, ao mesmo tempo, em algum momento, textos, ou, se a gente quiser, a gente pode fazer com que essa variável seja capaz de ter dentro dela números, informações numéricas, né? A gente vai dizer que essas informações que são textos podem ser denominadas como strings, e elas vão ter uma característica que vai ser o uso do double quotes, ou seja, das aspas duplas. Como a gente vai, então, criar a nossa variável aí de exemplo em Python? O exemplo que a gente tinha anteriormente foi o exemplo da mochila, porque a mochila tem uma característica que é muito próxima à das caixas. Ela é capaz de guardar coisas dentro dela. A gente também usou um exemplo do estojo. O estojo também pode ter alguma coisa dentro dele. E quando a gente pensa em Python, isso fica muito simples, porque, diferente de JavaScript, que a gente precisa de comandos como, por exemplo, let, const, ou mesmo em outros contextos que vocês vão ver à frente, var, a gente não precisa utilizar isso em Python. A gente pode simplesmente colocar o nome da variável que a gente quer de primeira. No momento que a gente escreve uma palavra, essa palavra não é um comando, não sendo um comando já específico de Python, ele vai entender que aquela palavra é o nome de uma variável. É alguma coisa que a gente está tentando colocar uma informação dentro, né? Estabelecer aí uma utilidade de possuir alguma informação. Então a gente pode colocar de primeira a palavra mochila como a nossa variável. No momento que a gente escreveu a palavra mochila na nossa linha de código, a gente já tem aí uma caixa, portanto uma variável, armazenando, com o potencial de armazenar informações. Vamos, depois de escrever mochila, colocar um espaço de forma semelhante mesmo ao que a gente fez em JavaScript. A gente vai colocar um novo espaço e a gente vai colocar a informação que a gente quer dentro dessa variável, que agora está sendo escrita em Python. A gente vai usar novamente as aspas, como fez no contexto de JavaScript. Então, usa lá o double quotes. No momento que a gente digita uma aspa, aparece logo, automaticamente, na IDE 2, e a gente coloca a informação, ou seja, o item que a gente gostaria que existisse dentro da mochila, portanto, dentro da nossa variável, portanto, dentro da nossa caixa de informações. A gente coloca aí, por exemplo, na mochila, o caderno. Escreve caderno, como a gente deseja, pode começar com letra maiúscula, com letra minúscula. Tudo que tiver entre aspas, portanto, vai ser lido como texto, pode ser representado da forma como a gente deseja, enquanto a gente está desenvolvendo esse pequeno programa, esse pequeno sistema. Fechamos as aspas e aí vem mais uma diferença da linguagem Python em relação a JavaScript, que vai ser a não necessidade de se utilizar o ponto e vírgula para finalizar a nossa linha. Então, no momento que a gente colocou as últimas aspas, né? Ou na verdade elas já estavam duplas ali, então ela vai aparecer a nossa última aspa
encerrando o conteúdo da nossa variável, não é necessário utilizar nesse momento um ponto e vírgula. A gente simplesmente vai compreender que ali está finalizada a nossa linha e vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso sistema. Mas vamos lá, então a gente vai pular uma nova linha e a gente vai colocar agora uma informação numérica. Isso porque a gente está indo de forma rápida, assim como eu falei com vocês anteriormente, que Python se propõe a ser uma linguagem mais ágil. Vamos lá para essa nossa segunda linha, a gente vai pular uma, então na verdade da linha 1 a gente vai para a linha 3, pulou mais uma, e a gente vai criar uma variável que tem um conteúdo de informação numérica. E gente, uma curiosidade muito legal sobre Python, que eu mencionei para vocês sobre dados rapidamente, assim, uma menção bem breve. Python é uma das linguagens mais utilizadas na ciência de dados, tá? Ela vai ter algumas outras linguagens que fazem companhia e são importantes, mas ela está em um campo de destaque mesmo e constante ascensão nesse ramo. Isso pelo fato dela ter uma conexão muito grande com a lógica matemática e ter uma certa flexibilidade para trabalhar com diversos tipos de operações dentro dessas escalas, Isso sem mencionar as bibliotecas. Mas vamos voltando aí para nossa terceira linha, e a gente vai agora criar uma nova variável, como a gente fez anteriormente, não é necessário de let, não é necessário de const. A gente vai direto para o nome que define a etiqueta dessa nossa caixa, o nome que identifica a nossa caixa. E qual é o nome que a gente vai utilizar agora? A gente vai usar a carteira, como a gente fez anteriormente em JavaScript. A gente vai escrever carteira, em seguida a gente vai colocar um espaço, vai colocar o símbolo de igual, põe novamente um espaço e agora a gente não precisará colocar as aspas assim como ocorreu em JavaScript. Nesse contexto e nesse caso, a gente vai colocar o número diretamente e também não vai utilizar ponto e vírgula. Ou seja, vejam como na nossa linha de código ela recebeu muito menos símbolos e itens do que se a gente estivesse desenvolvendo ela o mesmo processo estivesse sendo desenvolvido na linguagem JavaScript. Então a gente vê aí a evidência de como de fato Python é muito mais direto. Agora que a gente desenvolveu aí a nossa variável numérica, a gente vai colocar agora na verdade esse número dentro dela, porque ela é uma carteira, esse objeto, essa caixa vai guardar uma informação numérica, a gente vai colocar aí o número de, por exemplo, 73. Então a gente coloca lá 73. Isso pode ser reais, pontos, enfim, diversos contextos de aplicações, isso vai ter diversas utilidades. Então a nossa carteira a gente colocou igual espaço 73, encerrou. A gente pode pular a nossa linha e essa informação já está armazenada dentro desse nosso pequeno sistema. Tudo bem, depois que a gente aprendeu a utilizar essas funções no contexto de as variáveis no contexto de texto, string, entre aspas, e no contexto de número, sem utilizar aspas, isso em Python, agora a gente vai fazer com que uma variável tenha dentro de si outra variável. E como a gente vai fazer isso? A gente vai considerar, por exemplo, a mochila estando dentro de uma maleta. Vamos pensar em uma maleta, um exemplo rápido para a gente fazer. Então a gente vai colocar assim, maleta, depois a gente coloca espaço, igual espaço novamente, e a gente vai colocar agora dentro mochila. Como dentro do nosso sistema a mochila já foi desenvolvida na linha 1 e ela tem um caderno lá dentro, ela inteira vai estar agora dentro da nossa variável maleta, que é essa variável que a gente acabou de criar. Então, a gente tem agora 3 variáveis disponíveis no nosso sistema, sendo que a primeira é a mochila, a segunda vai ser a carteira, que tem informação numérica, e por último, a gente tem a maleta, que tem uma variável dentro dela mesma, como uma caixa dentro de uma caixa, no caso, uma mochila dentro de uma maleta. As informações que estão dentro de uma passam a também pertencer à outra. Vamos agora avançar, porque a gente viu na sequência dos vídeos, um vídeo referente a comentários em JavaScript. E a gente viu que em JavaScript a gente utiliza as barras, E as barras, elas vão existir, na verdade, o formato do comentário, ele vai existir também
em Python, só que a gente vai mudar o símbolo que a gente vai utilizar. E no caso de Python, a gente vai utilizar a hashtag, ou o jogo da velha, né? Que é aquele formato que parece uma cerquinha no símbolo, e o que a hashtag ela vai fazer na nossa linha de código, né? Ela vai fazer com que tudo que esteja após ela na linha de código seja absorvido no programa, esteja presente no programa apenas como uma informação que vai servir de interação entre os desenvolvedores ou para o próprio desenvolvedor observar divisões dentro do próprio código, informações, comentários, né, descrições sobre funções ou sobre partes do sistema. São as mesmas funções, como a gente conversou, que tem um trabalho de arquitetura, de certa forma, de construção desse sistema, que não vão interferir no processamento dele. Na prática, assim, a parte digital, né, do processamento dos dados, a parte mais computacional em si, ela não vai sofrer interferências pelas informações que estão dentro das hashtags, né, que vem após a hashtag. A hashtag ela pode aparecer de forma isolada ou ela pode aparecer depois de uma linha de comando, inserindo a partir dela um comentário. E aí ela vai ser extremamente útil também, assim como ocorre com JavaScript. Naquela linha que a gente tinha mochila e a gente colocou o caderno dentro da mochila como informação texto, e a gente vai pular uma linha e vai colocar abaixo dela a nossa hashtag, né, no nosso jogo da velha, e vai colocar mais um espaço, em seguida vai dizer, nessa variável há uma string, ou seja, dentro da variável anterior, né, tem uma informação texto, porque está entre aspas e tudo mais. Então a gente colocou isso numa linha abaixo da variável mochila, ou seja, a gente acabou de comentar a informação, descrever de certa maneira o que está acontecendo ali na nossa variável da primeira linha, certo? A gente acabou de utilizar o nosso recurso de comentário, só que dessa vez na formatação de Python. Bom, agora que a gente fez isso, a gente pode ir para o nosso próximo passo. E o nosso próximo passo envolveu a criação dos arrays. Como a gente faz arrays? Existem arrays em Python? Obviamente que sim. E isso é um ponto também importante. Quando a gente pensa nas linguagens de programação, há algumas que vão ser mais direcionadas a uma ou outra funcionalidade dentro do universo de redes e computação e análise de dados e tudo mais. Mas, apesar de haver linguagens muito específicas para alguns contextos, em geral elas trabalham com estruturas muito semelhantes. E as principais linguagens de programação, ou seja, as mais populares e utilizadas, como é o caso de JavaScript, como é o caso de Python, mas a gente também poderia ali citar a linguagem C e de repente a gente poderia citar a linguagem Swift também, a gente vai ver que as estruturas presentes nelas são muito semelhantes, são as mesmas, vamos dizer, quase em 100% dos casos. E elas vão apresentar variações conforme a complexidade aumenta e tendo algumas traduções que é como que a gente está fazendo, mas de maneira geral os processos que a gente está executando precisarão ser semelhantes, porque isso é a base da linguagem de programação em termos gerais, né? A estrutura de uma linguagem, né? Que organiza aí as informações dentro dos nossos programas, dos nossos sistemas e softwares em geral. Então a gente vai agora criar o nosso array e assim como a gente fez na variável em Python alguns minutos atrás, a gente vai fazer da mesma forma e também isso vai lembrar a gente o JavaScript, porque em JavaScript a gente também tinha que criar uma variável para a gente ter um array. Então vamos lá, a gente vai criar a nossa próxima variável e essa variável pode ser inspirada em uma que a gente fez em JavaScript, que foi a dos episódios de uma série. Então, a gente dessa vez em Python não vai utilizar, portanto, nem let, nem const, nem var. A gente vai escrever diretamente episódios. A gente vai colocar episódios, em seguida a gente vai dar um espaço, colocar mais um igual, vai colocar mais um espaço, e assim como a gente fez em JavaScript, a gente vai utilizar os colchetes. Então, isso é bastante legal assim, e prático para nós, porque a gente não precisa mudar o símbolo para iniciar o nosso array, ou seja, essa listagem de itens, os itens que vão estar nas gavetas aí dessa variável que a gente está criando, que se chama episódios. Não, a gente vai usar o colchetes, que vocês já entenderam que nós já entendemos que é aquele
um símbolo muito parecido com parênteses, só que ele é quadrado, né? Ele tem as laterais quadradas, com pontas assim. Ele é bem mais retilíneo, né? Tem um formato mais de reta, e a gente vai pular uma linha. Toda vez que a gente coloca ele numa IDE, ele aparece em dobro, assim como acontece com as aspas. Então ele vai estar lá, aparentemente fechadinho, então a gente aperta um Enter e ele vai liberar linhas para a gente logo abaixo. A gente vai colocar em cada uma das linhas abaixo os episódios, portanto, para manter a lógica aí dessa variável que a gente criou. Então a gente pode colocar na primeira linha abaixo de episódios, que a gente apertou Enter, a informação texto de variável nessa gaveta que vai ser início, é o episódio 1, por exemplo. Então a gente abre aspas, escreve início, fecha aspas, né? E aí a gente vai colocar a vírgula. Nesse caso, a gente tem uma representação mais parecida com o JavaScript, porque a gente também usava vírgula para separar os itens no array, dentro do nosso array, né, que compõe ali aquela sequência de informações que a gente está tentando armazenar. E a gente vai fazer o uso dessa vírgula para gerar uma suave divisão entre eles, né, e também para separá-los de certa forma. Então a gente escreveu início entre aspas, colocou a vírgula, a gente vai apertar Enter novamente para fazer essa lista ficar em pé, né, na vertical, e a gente vai colocando, abre aspas, desafio 1, fecha aspas, põe a vírgula, aperta Enter novamente, escreve entre aspas, desafio 2, e aí põe vírgula, a gente vai fazer isso com clímax, vai fazer isso com desfecho, ou com outros episódios que a gente desejasse. Nesse exemplo, a gente vai colocar aí clímax e desfecho, por exemplo, colocando sempre a vírgula no final de cada item, né, após cada item, entre aspas, e para a gente finalizar, a gente vai ter na nossa linha, depois de todos os itens, um colchete fechando, né, o nosso array, assim como a gente fez em JavaScript, só que em Python a gente não precisa utilizar ponto e vírgula, né, a gente não vai empregar ponto e vírgula nessa linha, a gente pode deixar ela simplesmente com o colchete e ela vai estar finalizada dentro dessa linguagem que a gente está vendo agora. A gente vai, para complementar, então, apertar o Enter e exibir essa informação, porque isso também foi uma das coisas que a gente estudou em JavaScript e que a gente utilizou naquele contexto, o console.log. Bom, essa é a tradução mais direta, uma das traduções mais diretas de uma linguagem para outra. Enquanto a gente tem console.log em JavaScript, a gente vai ter print em Python. E a função é idêntica. Tudo que a gente faz em JavaScript com console.log, a gente consegue executar de forma idêntica em Python. Então a gente vai colocar o print, abrir parênteses, né? Eles já aparecem aí em dobros. Esse primeiro parênteses, ele vai permitir que a gente coloque a variável que a gente quer mostrar e selecionar o que dessa variável a gente vai mostrar, porque ela é um array, e essa é a grande diferença do array para a variável. Enquanto a variável guarda um item só, o array guarda várias gavetas, portanto uma sequência de itens. A gente colocou print, abriu parênteses e vai colocar então episódios, né, que é o nome do nosso array, e vai abrir dentro desse parênteses aí, depois de episódios, colchetes, né? Vai deixar eles em dobro e no centro vai identificar o item que a gente quer, que no caso é o item de denominação 2. Gente, a lógica que a gente utilizava, né, em JavaScript, percebendo que os arrays começam com 0, o primeiro item do array é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e assim sucessivamente, essa mesma lógica a gente vai utilizar em Python. Então, os arrays eles têm uma estrutura, né, que mais para frente vocês vão ver que a gente pode usar o termo sintaxe, tá? O mesmo termo que existe na linguística vai ser usado na linguagem de programação. Então, a gente pode dizer que os arrays em Python têm a mesma sintaxe dos arrays nesse aspecto, né, dos arrays em JavaScript. Então, a gente vai ver aí, escreveu episódios entre colchetes o número 2, porque é o que a gente escolheu, mas poderia ser escrito qualquer um dos números até 4, considerando que a gente tem 5 itens, né? Se a gente tem 5 itens, não haverá o item 5, né? Porque se a gente começou em 0, o último item será o número 4. Se a gente está tentando selecionar apenas um deles, o que a gente vai fazer é escrever aí entre colchetes
o número, por exemplo, entre 0 e 4. Então, eu escolhi aqui o número 2, vamos fechar o parênteses, né? E nesse momento, a gente já vai apertando lá Command Return ou então Ctrl Enter, a gente vai conseguir executar o nosso programa e visualizar uma informação na tela, que será, nesse caso, a informação desafio 2, porque o desafio 2 é o terceiro item na nossa lista de episódios dentro do nosso array, certo? Essa é a primeira estrutura que a gente viu, que era caso se a gente quisesse mostrar um item específico. Então, se eu quisesse mostrar 2 itens específicos separadamente, sem uma lógica conectando um ao outro, poderia utilizar mais um print, colocar episódios lá e então, entre colchetes, identificar o outro item de lista que eu desejo apresentar, ou seja, o outro episódio que eu quero mostrar, que eu quero identificar. Bom, a gente comentou no outro vídeo, inclusive, que os arrays podem aparecer, a gente compreendeu uma estrutura similar lá nos streamings, né? A gente pode perceber isso numa classificação de jogos dos times de futebol. Então a gente poderia ter um array com os times que estão competindo no Brasileirão. Ou a gente poderia também fazer isso com relação a diversos outros itens, como o caso dos ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente listou isso em JavaScript. A estrutura que a gente teve lá em JavaScript vai alternar da forma como eu comentei, então subtraindo-se o ponto e vírgula e o let conte na criação desses arrays, além de transformar o console.log em print, beleza? Nesse momento, a gente vai agora fazer com que todos os itens do array sejam apresentados, e aí também há algumas mudanças entre a linguagem Python e a linguagem JavaScript. Por quê? Para a gente colocar a informação, a gente vai colocar, entre aspas, inicialmente a barra com um N dentro. Lembra aquela representação que a gente fez, aquela estrutura de barra N, permite que os itens todos que vão ser unidos do nosso array fiquem separados um abaixo do outro em sequência, né? Então esse barra N, ele garante que os itens serão separados. Essa barra é diferente da barra de comentários que a gente utiliza na data, né? Ela é o contrário da barra que a gente usa geralmente em datas, e é contrária à barra utilizada em JavaScript para comentários. Então, enquanto em JavaScript a gente tem uma barra que vai crescendo, né? Ela vai da esquerda para a direita, aumentando, essa barra que serve para se criar um salto de linha, né? Uma diagramação básica na nossa lista, ela vai começar na esquerda no alto e vai terminar na direita abaixo, né? Então são barras diferentes. A gente vai colocar essa barra N, tudo entre aspas, e em seguida a gente vai colocar ponto depois join. Então a gente já vê que essa estrutura ela é diferente da de JavaScript, né? Há uma inversão dos elementos aí, da sequência dos elementos. A gente coloca ponto join e depois abre parênteses, e aí dentro do parênteses a gente vai colocar o nome desse array. No caso, o array que a gente quer mostrar numa listagem em pé, em que os itens estejam diagramados de certa forma, separados de certa forma, linha a linha, vai ser episódios. Então a gente coloca episódios entre parênteses, fechou o parênteses total desse print e não coloca ponto e vírgula, porque a gente está em Python e não precisa do ponto e vírgula. No momento que a gente fez isso, a gente aperta Ctrl Enter se a gente está no Windows, ou Command Return se a gente está usando o Mac, e a gente vai visualizar na nossa tela, na saída do programa, então, a lista completa dos 5 itens, ou, portanto, dos 5 episódios que a gente criou com o nosso array. Bom, nesse vídeo vocês conseguiram ter uma visão geral dos principais comandos e processos que a gente desenvolve e que a gente estudou até o momento na linguagem JavaScript, sendo traduzidos diretamente para a linguagem Python. Outros exemplos que foram passados nos vídeos anteriores podem ser traduzidos da mesma forma, né, os exemplos complementares, e a partir dos vídeos que virão, a gente sempre vai ter um paralelo de linguagens acontecendo. A gente também vai trabalhar com outras linguagens e com outros processos de tradução para enriquecer cada vez mais o aprendizado por aqui. Um abraço.